Sexta-feira, 23 de julho de 2021. No Dose Dupla de hoje, vamos jogar luz numa das figuras mais polêmicas e controversas do STF. O iluministro Alexandre, o Pequeno. Galgado à Corte Suprema aos 48 anos, em fevereiro de 2017, Marcelo, ele foi indicação da vice-presidente, ou melhor, do ex-vice-presidente da Dilma, o Michel Temer, né? Que após o impeachment da nossa grande filósofa petista, o Alexandre de Moraes, que sucedeu o Teori Zavascki, ele tem apresentado aí um histórico de posturas minimamente discutíveis, né? Colecionadas ao longo aí de 4 anos, já 4 anos de atuação no Supremo, né? Posturas que têm rendido combustível para aumentar a fogueira na qual estão tentando jogá-lo aí, né? Mas nós vamos falar também dessa... Não é nem da reforma ministerial, mas da mudança na Casa Civil, né, que está para acontecer agora nos próximos dias, juntamente com a provável recriação do Ministério do Trabalho. Mas esse não vai ser o nosso assunto de hoje. Nós vamos focar aí na questão da Casa Civil. Nesse caso, essa reestruturação governamental, eu acho que ela provoca uns delírios maiores dos que já acontecem aí na nossa grande mídia, né? Que já começa a especular, sendo aí uma tentativa do Bolsonaro de privilegiar o Centrão como uma espécie aí de tábua da salvação. Uma vez aí que o presidente não está conseguindo, segundo a imprensa, enfrentar as acusações da CPI. Que acusações, né? A gente está vendo aí, contra o seu governo. O que me parece, Marcelo, é uma visão torta da situação, né? Já que o que a gente está percebendo é exatamente o oposto. A CPI não está conseguindo fazer colar nada de ruim no governo, né? E aí esse circo midiático aí no Senado, ele acaba acontecendo de uma maneira que o resultado é o inverso do que eles gostariam, né? Acaba certificando a boa atuação da administração do governo Bolsonaro, sobretudo em aspectos como lisura e competência, né? Porque nenhum governo na história desse país recebeu um bombardeio desses como o governo Bolsonaro está recebendo. É isso, Marcelo Cardoso? Perfeitamente. Nunca na história desse país, já dizia o Jardim, né? Meu caro Marcelo Campos, a percepção sua é exatamente o que eu vejo também que está acontecendo. O governo, rapaz, está a duras penas ultrapassando dificuldades, se preparando para criar uma base para um país melhor. Tudo, mas tudo em absoluto respeito à retidão para a coisa pública, eficiência que a gente desejava com a máquina pública há bastante tempo. E, em grande parte, essa eficiência também é culpa, entre aspas, né, da batuta do grande maestro Tarcísio de Freitas, que vai ser nosso assunto em breve, né? Já que a exterior imprensa não parece se interessar pelo desenvolvimento do Brasil, é um tema que passa ao largo dele, à margem dele, eles que estão agora à margem, na verdade, principalmente. Por outro lado, meu amigo, tem um time que joga contra. Aliás, mais do que adversários, eles são inimigos, empenhadíssimos na causa da vanguarda, do atraso, aquela que a gente conhece. Tudo para manter privilégios, favorecimentos ilícitos de modo generalizado, fazendo aquela má política, política com P minúsculo, e contando com o acobertamento justo daqueles que deveriam prezar decência no trato com a coisa pública, né? É verdade, a gente ainda fica na dúvida, né? Pensando aí, será que isso aí tem jeito? Eu, sinceramente, acho que tem. E para falar a respeito, focando na certeza aí de dias melhores, está começando aí mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. Até porque, para dias piores, a imprensa já vem trabalhando desde 2019, né? E essa, definitivamente, não é a nossa praia.
Brasil, existe uma corte, cuja função principal aí é ser a guardiã da Constituição Federal, zelando pelo respeito à letra da lei, sua esfera mais alta e mais ampla. Porém, né, como dizia aquela música, Paulinho da Viola, essa corte se rendeu a um estrelismo aí descabido, que torna os seus membros protagonistas aí de atos que vão do prosaico ao abusivo, né? Abrindo caminho para que se arvorem aí num tremendo de um ativismo judicial, que já está incomodando muita gente. É uma coisa abjeta, né? Que a lei veda, mas veda peremptoriamente. Quer dizer, agindo dessa forma, os fiscais da lei incorrem em crime, né, Marcelo? Certamente. E, nesse caso específico sobre o Moraes, Alexandre Oblandi, pesam acusações graves. O Terra Brasil Notícias, para você ter uma ideia, dá conta de que uma associação, não tem o nome dela aqui, ela reúne membros do Ministério Público para defender direitos e garantias fundamentais, basicamente. Essa associação peticionou a Comissão Internacional de Direitos, aliás, Interamericana de Direitos Humanos, contra o iluministro e contra também o próprio STF. Digamos que por conivência. Tá certo, né? O documento da associação, agora está aqui o nome, MP Pro Sociedade, menciona abusos cometidos contra investigados e advogados, nos autos dos dois inquéritos mais famosos, por exemplo. O 4781, que é o das fake news, foi instaurado pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, lá em 2019, 2 anos atrás, e que foi objeto de uma ADPF, Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, requerida, olha só, pela Rede Sustentabilidade, logo em seguida, a Rede Contestou. E o outro inquérito é o 4828, que é o tal dos atos antidemocráticos, cujo sigilo foi retirado pelo próprio Moraes, que era relator. Isso entre outros. E, nesse rol de irregularidades, são expostas aí investigações diretas dos envolvidos, em flagrante quebra do protocolo da Suprema Corte. Também diligências impostas passando por cima do Ministério Público para acessar contas privadas dos investigados nas redes sociais, determinar oitivas na Polícia Federal, realizar perícia, afastar sigilo bancário e fiscal dos envolvidos, tudo de modo arbitrário. A coisa feita assim ao Deus dará, a Bangu, para realmente exercer uma pressão sobre essas pessoas investigadas. Pois é. Aí, Marcelo, eu te digo, assim, dá a impressão de que o judiciário, na sua instância máxima, é um poder totalmente sem controle, né? Aliás, eu vou até me corrigir. Impressão não, é certeza, né? É um poder sem controle, o que é uma ameaça aí aos direitos civis e à própria democracia. Se me permitirem aí, eu vou me apropriar dessa retórica que, pelo menos nesse contexto, é verdadeira e muito grave, né? A gente não pode se esquecer das prisões arbitrárias de pessoas autênticas, que são ativistas aí pela liberdade de expressão. Tem seus exageros? Tem, mas é preciso muito equilíbrio para passar aí... Assim, chegam os exageros do lado dos conservadores, os Exatamente. exageros do lado dos progressistas. Exatamente. Aí você tem a Sarah Winter, que exagerou em alguns aspectos, a gente sabe, o jornalista Oswaldo Eustáquio, e o mais emblemático aí dos abusos que foram cometidos pelo Alexandre de Moraes foi o deputado federal Daniel Silveira, né? E, tanto no caso dele quanto do Oswaldo Eustáquio, as denúncias também extrapolam aí o judiciário brasileiro, por óbvio, quer dizer, estão indo às cortes internacionais de justiça. Eu penso que cabe aqui, para contextualizar, então, Marcelo, uma rápida biografia desse Alexandre, que não é grande, é pequeno e mais conhecido aqui como Alexandre o Grande, né? Antes de ser Mas é biografia mesmo ou é folha corrida? Olha, antes de ser ministro do STF, para você ter uma ideia, o Alexandre de Moraes foi promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Além disso, ele foi secretário de Segurança Pública e secretário de Justiça também lá de São Paulo. Em 2 momentos de 2 governos,
do Geraldo Alckmin. E ele foi ministro da Justiça do governo Michel Temer, que foi o seu último cargo público antes de ir para a Corte Suprema, né? Ele foi também catapultado aí ao Conselho Nacional de Justiça em 2005 pelo Lula e usou aí a sua popularidade para abrir um escritório de advocacia que se especializou na defesa de políticos e agentes públicos, o que começava a dar a ele um valioso acervo de informações sobre essas pessoas, né? E eu diria muito útil na sua atual função. Exato. Ele foi também secretário de Transporte do município de São Paulo na gestão do prefeito Kassab, né? É verdade. Esse material, realmente, você trabalhar com essas pessoas e tal, isso dá uma munição ótima, um bom material para 22 anos de trabalho como suprema e vitalícia criatura, já que o mandato dele vai até 2043. Né? Rapaz, é ou não é, né? Mas eu vou te dizer, como secretário de Justiça paulista, o Moraes já era alvo de polêmica, né? Justamente porque ainda constava como advogado de defesa em uma centena aí de processos relacionados a uma cooperativa de vans, que seria ligada a uma facção criminosa e serviria de fachada aí para o cometimento de crimes como lavagem de dinheiro e até de corrupção de empresas. Depois, o Alexandre de Moraes resolveu um intrincado episódio aí de chantagem contra a então primeira-dama Marcela Temer, né? O que lhe rendeu a confiança do presidente Michel Temer e, consequentemente, a nomeação, com menos de um ano no cargo de ministro da Justiça, para ministro vitalício do STF. Né? Meteórica tensão. Não é não? Bota meteórico nisso, e como? Agora, não que ele diretamente tenha relação com o caso, claro, mas a morte em circunstâncias nebulosas do seu antecessor, que é o Zavascki, em um acidente aéreo sem muita explicação. O avião estava pousando lá em Paraty, e às vésperas de uma decisão importante que seria tomada no âmbito da Operação Lava Jato, suscita curiosidade. Né? Quem sabe um dia aí muitas dessas histórias soltas não ganham um enredo esclarecedor, né? Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa que me deixa até perplexo, que é a existência de bancas de advogados, e aí eu digo entre as mais caras do país, né, com escritórios estrategicamente sediados lá no Distrito Federal e que pertencem a familiares dos círculos de parentescos próximos dos ministros do STF. Isso é um escárnio, né? É um grande negócio para eles, péssimo para a sociedade. Quer dizer, atuar em defesa de quem quer que seja é legítimo, né? Só que traficar influência assim, ainda que de modo tão escancarado, já me parece algo além do imaginável. Eu acho que essas relações perniciosas, e a gente pode dizer até promíscuas, né? Envolvendo a alta cúpula do nosso judiciário, só pode ser caso de polícia, né? Pois é. Antes da gente fechar o assunto, queria até lembrar uns detalhes que eu acabei pesquisando também a respeito do Moraes. Ele foi filiado ao PSDB, ele tinha ativismo político, legal, pois não exercia cargo como ministro, por exemplo, desde 2015. Ele saiu para ser ministro do governo Temer. Ele advogou para Eduardo Cunha, para você ter uma ideia. Ele trabalhou na campanha de Aécio Neves à presidência em 2014, campanha que agora está voltando ao noticiário por conta da suspeita de que tenha havido fraude na eleição, e o próprio presidente Jair Bolsonaro promete aí revelações bombásticas para a semana que vem a respeito. Ele declarou no currículo Lattes um falso doutorado, pós-doutorado pela USP. Ele, antes de sofrer uma sabatina de 11 horas no Senado, ele esteve com os senadores, ou pelo menos 8 deles, num passeio de barco, fazendo uma espécie de sabatina informal, para fazer um treino, né, para o evento. Né? Ele censurou a Cruzoé na reportagem que o Dias Toffoli aparece como envolvido no esquema de corrupção, o amigo do meu pai. Ele atuou na supressão da posse do Alexandre Ramagem, que foi indicado a diretor da Polícia Federal pelo presidente, em virtude de uma ação impetrada pelo PDT, e a decisão dele, por exemplo, de cassar essa nomeação foi confirmada e foi respaldada, ou apoiada, pelo menos, pelo Felipe Santa Cruz, que agora também teve um revés aí,
né, como já se esperava. No inquérito das fake news, ele deu 5 dias para o ministro Weintraub se pronunciar sobre o que ele tinha dito naquela reunião que o Sérgio Moro forçou a barra para que fosse divulgada, e aí, mais uma vez, um novo credenciamento do Bolsonaro como um cara legítimo, autêntico, que, na verdade, estava fazendo pelo país e não contra ele aquilo. Tem a história do inquérito das fake news, busca e apreensão na casa de Alan dos Santos, ainda também com Bernardo Kister, 29 mandados de busca e apreensão para Bia Kicis, o deputado Luiz Felipe Olhões de Bragança, o próprio Felipe Barros, bloqueio de perfis de simpatizantes de Jair Bolsonaro nas redes sociais, inclusive fora do Brasil. Foi uma coisa contra a qual até o Facebook protestou, mas acabou obedecendo, porque ele quintuplicou a multa em caso de desobediência. Quer dizer, bota polêmica nisso. Né? Não, e tem mais uma aí, que foi a última agora, essa do Daniel Silveira, né? E que ele estabeleceu a fiança de R$100 mil, depois foi lá e cancelou a conta que receberia o dinheiro. Isso tudo para dificultar a situação. Mas, mesmo assim, os advogados conseguiram pagar a fiança. E, até hoje, o deputado está preso. Quer dizer, não existe, os 3 poderes são independentes, né? E não existe na nossa Constituição nenhum mecanismo para conter eventuais abusos. Quer dizer, até existe, porque isso pode partir do Senado, e deve partir do Senado. Mas o Senado, dependente do jeito que é do Supremo Tribunal Federal, não vai lugar nenhum, né? Um apanhado muito bom desses fatos está nos vídeos do Brasil Paralelo, os 11 Supremos, e aí você vê o Alexandre de Moraes frisando muito que seria um ministro respeitador da Constituição, dos preceitos constitucionais, dos direitos, de um modo geral. É isso que nós estamos vendo em 4 anos? Papo furado, né? Para chegar até o cargo de ministro, o cara faz qualquer coisa, rapaz, fala qualquer coisa. Mas, na prática, a gente está vendo que a situação é bem diferente daquilo que ele pregava, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa precisa acontecer, porque esse ativismo judicial tem que parar. Alguém tem que botar um freio, não sei quem, mas que alguém tem que botar um freio, tem. Mas vamos, então, para o nosso segundo tema de hoje, né, Marcelo, que é a mudança na Casa Civil do atual governo. Eu queria até colocar aqui uma questão. Eu acho que nenhum governo está obrigado aí a manter uma estrutura rígida que se mantenha fixa aí do início até o fim do mandato. Isso é possível, as coisas mudam e o presidente precisa estar atento a essas mudanças, né, e às necessidades que elas impõem. Só que, às vezes, circunstâncias aí de toda ordem, como quebra de confiança, ou parte mesmo do próprio jogo político, né, que acontece, recomendam ou até impõem alterações na equipe, né? Essa mudança feita pelo presidente Bolsonaro pegou muita gente de surpresa. Quem vai substituir o general Luiz Eduardo Ramos é o senador Ciro Nogueira. Quando a gente ouve esse nome, muitas coisas vêm à cabeça, né? Mas a internet é tão rápida que logo depois que a gente começa a pensar, abre a internet, lá as redes sociais, e você tem um monte de publicação a respeito, né? Mas uma coisa é certa, o governo não vai bem na sua relação com o Senado. Na Câmara a coisa não anda ruim, assim, a coisa anda muito melhor. O Arthur Lira, por exemplo, ele não costuma criar dificuldades para o governo, ao contrário do seu vice-presidente, que se por acaso ele assumir por alguns minutos a presidência, com certeza a primeira atitude dele é pautar o impeachment do Bolsonaro, né? Mas voltando aí ao Senado. O presidente Rodrigo Pacheco, além de ser um mosca-morta e submisso ao STF, falta nele alguma coisa, e como dizem os franceses, falta aquele physique de rôle, né, para se impor perante aí um Renan Calheiros ou um Omar Aziz. E o pior é que agora ele foi mordido pela mosca azul e sem apresentar nada de relevante. Como presidente do Senado e nem como senador, ele já quer ser candidato à presidência da República. E o Kassab ainda está alimentando isso. Isso vai ser, com certeza, uma dificuldade para o presidente Bolsonaro no Senado, porque lá no Senado você tem um Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que está minando o governo na indicação do André Mendonça para o Supremo.
Você tem aí também a CPI da Covid, fazendo o que está fazendo, que a gente está vendo aí toda semana, até antes de começar o recesso. E depois são mais 90 dias de aberrações que a gente vai assistir por aí. Se você parar para pensar, o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa para neutralizar esse bombardeio que está vindo do Senado, também mancomunado aí com o Supremo. Agora, eu queria saber de você, o que você achou da indicação do Ciro Nogueira? Olha, tem sempre o espírito de porco, né? Você falou do Kassab, o próprio Alcolumbre, que também já aprontou quando foi presidente do Senado. Tem esse protagonismo, que na verdade é falso, né? Do Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, por causa da CPI, toda essa barulhada, eles precisam da ribalta, a coisa está acontecendo, eles não estão conseguindo emplacar a narrativa que eles vêm pretendendo, aquela do relatório que já nasceu pronto. Então, é preciso, a todo custo, tentar forçar um discurso, né? Política não é brincadeira, não tem lugar para amadores mesmo. Assim como não tem na Casa Civil, né? Como o próprio nome já sugere, é um lugar de civis, não de militares. E por quê? Porque é uma característica do cargo. Ali você precisa de um político profissional. O militar pensa de maneira diferente, ele é estrategista, mas ele talvez não tenha, muitas das vezes, aquele jogo de cintura que é preciso, aquele político, o cara da lábia, aquela coisa. Às vezes é preciso isso, e nesse caso especificamente, sendo principalmente gente séria, né? Tem que ser um político profissional, mas ser um cara sério, senão a coisa realmente fica feia para o governo. A Casa Civil tem como responsabilidade coordenar a relação entre os ministérios, a articulação com o Congresso, a nomeação para os principais cargos do governo. É um cargo de força, ele tem um poder de barganha muito grande. E todo cuidado é pouco, né? O Bolsonaro sabe disso, sabe também que Ciro Nogueira é um cobra criada, né? Mas, como a gente sempre lembra, Bolsonaro, como militar, é um estrategista por natureza, ou se não por natureza, por formação. Então, ele várias vezes passou para nós, às vezes, várias vezes, por vezes é ótimo, né? Mas ele passou em muitas situações imagens que a gente achava que não correspondiam à realidade, mas que, na verdade, eram o que ele pretendia. Havia um jogo por trás, havia um intuito por trás do que ele estava fazendo e nós não éramos capazes de perceber. Isso sempre acontece e vai continuar acontecendo, né? A chegada do Ciro Nogueira pode melhorar a articulação do governo com o Senado, que é tudo o que se precisa nesse momento. Os senadores têm apresentado uma resistência enorme ao governo, e a CPI, como a gente sempre lembra, é uma das provas disso, né? Vem agora também a dificuldade nessa indicação do André Mendonça, do Supremo, né? Mas, enfim, tudo é muito delicado. O Ciro Nogueira, na verdade, tinha uma insatisfação específica, pessoal, em determinados setores do governo. Você sabe que ele é pré-candidato ao governo do Piauí, que hoje está nas mãos do adversário político, o Ayrton Dias, do PT. E na semana passada, o Ciro ficou possesso quando soube que o Ministério da Economia tinha autorizado uma operação de crédito por meio do Banco do Brasil de 800 milhões de reais para o Estado. Ou seja, isso favorece diretamente o Ayrton Dias, em tese. Ele disse que não ficou chateado, ele Ciro, mas quem convive com ele conta outra história. Então, a ida do Ciro Nogueira é uma aposta ousada do presidente. Vamos ver o que isso vai dar. Ele tem apostado ousadamente desde o início do governo. Mas você sabe que muitas pessoas, Marcelo, com as quais eu conversei, elas estão preocupadas com essa indicação. Sobretudo porque conhecem algumas declarações do Ciro Nogueira com relação ao PT. Pela manchete do Estadão de ontem, você vai ver vai entender o que eu estou falando. Olha só, o Estado de São Paulo, olha lá aí. Bolsonaro põe centrão na Casa Civil e recria pasta do trabalho. A gente já tem aí uma ideia de como vão começar a bater no Bolsonaro por essa indicação. Colocar o Ciro Nogueira no centrão, do centrão na Casa Civil vai de encontro ao que o Bolsonaro sempre pregou, né? Essa é a primeira reação quando se lê uma manchete dessas. E tem mais. O Estadão disse na sua edição de anteontem, quando ele ainda era cotado e o martelo não tinha sido batido pelo presidente,
que o Ciro Nogueira tinha apoiado o PT lá em 2018 e tinha chamado, inclusive, o Bolsonaro de fascista. Segundo o Estadão, Ciro Nogueira era ligado até 2018 aos principais adversários de Bolsonaro, desde o primeiro turno, inclusive participando dos comícios do Haddad. E o jornal mostra lá a foto do Ciro Nogueira junto com o Haddad num desses comícios. E esse apoio foi mal visto dentro da sua própria legenda, o Progressistas, porque o partido estava fechado com a coligação que apoiava o Geraldo Alckmin, do PSDB. E o jornal ainda disse que, apesar de ter participado das reuniões onde o apoio a Alckmin foi selado, e o Ciro Nogueira era o diretor do partido, né? Ele acabou apoiando Fernando Haddad. E tem outra coisa. Depois que a candidatura do Lula foi barrada pela Justiça Eleitoral, o Ciro Nogueira declarou que ficaria ao lado do Lula até o fim. E ainda postou no Twitter, isso em setembro de 2018, que ele considerava que tirar Lula da disputa presidencial era tirar o direito de escolha do eleitor. Só que após a instalação da CPI, o próprio Palácio do Planalto vinha manifestando aí uma preocupação com a atuação do Ciro Nogueira na comissão. Teve até uma publicação naquela coluna Radar da revista Veja, que saiu no dia 1º de julho, que nas 2 últimas semanas, antes desse 1º de julho, o senador não tinha feito pergunta a nenhum depoente, nem sequer tinha aberto a boca em 4 reuniões da CPI. E quem escreveu essa coluna Radar foi o jornalista Robson Bonin, que especulou, né, que isso poderia ser um sinal de que ele estaria prestes aí a abandonar o barco de apoio ao governo. Bom, a gente sabe que se o Ciro Nogueira abandonar esse barco, ia deixar o governo em maus lençóis. O governo ia perder a base de apoio grande lá no Senado, né? E será que foi por isso que ele foi escolhido? Talvez ter o inimigo sob controle, será que é isso? E o silêncio dele, o que pode representar? Ele não ter agido contra o governo, por deixar de fazer perguntas que beneficiassem o governo, ou, na verdade, ele está deixando de alimentar aquela sanha da palhaçada que está acontecendo dentro do Senado? Tudo isso acaba sendo um pouco incógnita também, né? Como a gente já mencionou aqui, a relação do governo com o Senado precisa mudar muito. E ninguém tem dúvida da capacidade de articulação que esse cara tem. Ele é um polêmico, esteve envolvido na Lava Jato. Aliás, o advogado dele é o Cacai, né? Demonstrou insatisfação com a ida do Ciro para a Casa Civil. O Cacai é aquele nosso amigo que anda de bermuda dentro do Supremo, tem esse privilégio que ninguém sabe. O único, né? O próprio ministro é o único que se sabe, né? Pois é. E isso foi externado em lives que correram nas redes sociais, e ele era um dos que estava em manifestações da esquerda e tal. A gente não sabe o que foi conversado entre ele e o Bolsonaro. Mas essa indicação é aquela coisa. É uma faca de 2 gumes, só vai depender do caráter dele. É uma faca de 2 legumes, como eu sou dizer. Agora, a acusação contra ele na Lava Jato foi arquivada pelo Supremo. Considerando aí quem é o advogado dele, e ainda se você analisar o nível dos ministros do Supremo e a intimidade com que o Cacai circula lá dentro, o arquivamento pode ter acontecido por falta de evidências mesmo, ou até por questões políticas, né? A gente nunca vai saber. Só que o Ciro Nogueira ainda está envolvido em inquérito sobre propinas da Odebrecht e da JBS. Ele nega tudo. Mas tem uma outra coisa, rapaz, que é extremamente curiosa. Olha só, com a saída do Ciro Nogueira do Senado para assumir a Casa Civil, quem vai assumir o lugar dele é a sua própria mãe, que é a sua suplente. Bom, pelo menos parece que vai ficar tudo em família, né, Marcelo? Minha mãe, aliás, mãe dele, trazer para o coração do governo um cara que já disse que o presidente é preconceituoso, fascista, pode ser um risco. Ontem o senador, um certo Bosta, do PT, já disse nas redes sociais que o Ciro vai ser ministro de um presidente que ele disse que não votaria, porque era fascista. É esse discurso mole, quer dizer, na verdade, o pessoal também tem um jogo de cena muito intenso. Né? Isso confunde as pessoas, confunde quem vive o dia a dia da lida política ali, que
tem como trabalho analisar o tempo todo e contar para as pessoas o que está acontecendo, né? Embaralha a cabeça até dessas pessoas. Mas você sabe que essa pode ser uma reação de desespero do Humberto Costa, porque ele conhece e sabe da experiência política do senador Ciro Nogueira, porque até, de certa forma, era um aliado, né? Veja que até o Rodrigo Maia ficou abalado, porque para o Rodrigo Maia dizer isso que você vai ver agora, olha só, com Ciro na Casa Civil, chance de impeachment vai a zero, afirma Maia. Quer dizer, Olha a estratégia. teve outro que se pronunciou, que foi o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Ele disse, líder do governo diz que Ciro Nogueira é excelente escolha de Bolsonaro. Ele disse que o Ciro é um parlamentar experiente. Isso é verdade. Tem boa interlocução na Câmara e no Senado, também é verdade. E reúne as credenciais para ampliar o apoio ao governo e avançar na agenda econômica, e também para contribuir, né, para a construção de políticas públicas e algumas pontes. A gente só não sabe a que custo, mas tudo bem, vamos ver. A excelente escolha do presidente Bolsonaro, disse o parlamentar, né? Mas no sentido de aperfeiçoar essa relação com o Congresso. E foi isso que disse o Fernando Bezerra. Mas vamos ver como essa relação, como essas pontes serão construídas, né, Marcelo? Essa questão do apoio político, existe uma estratégia, um modo de ser que prevê que você faça concessões. Isso é da vida política, isso acontece no mundo inteiro, não tem nada de pejorativo, não tem nada de anormal. O problema é quando essas negociações extrapolam os limites da ética, da lisura, da república, né? Do trato para com a coisa pública. Isso que não pode acontecer. As trocas indiscriminadas de cargos, essas coisas. Você tem que privilegiar determinados, digamos, emendas parlamentares, porque a própria lei prevê isso, né? E, de alguma maneira, você precisa contar com o apoio dessas pessoas, desde que tudo seja feito dentro da lisura pertinente, né? A gente mostrou aqui um pouco do lado negro da força, mas vai lá que existe ainda um pouco de cavaleiro de Jedi na atuação do novo chefe da Casa Civil. Aí sim eu acredito que a agenda econômica possa avançar e algumas prioridades do governo possam voltar à pauta. Nós estamos com 2 anos e meio de governo, isso é importante. Não, contas, né? É bastante tempo aí e muito pouco tempo para se trabalhar em determinadas coisas. Mas é bom a gente saber que Bolsonaro tem uma oposição no Senado que pode se agravar com a candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência da República. Aliás, eu não sei de onde ele tirou essa ideia, porque o prestígio para ele não tem. Pois é. Não imagina nada. Ele é desconhecido, ele é absolutamente apagado sobre esse aspecto. E com o Alcolumbre trabalhando nos bastidores para minar o governo, como já está fazendo com a Mendonça para a do STF, fica um problema. Essa questão, então, da aproximação da boa política de vizinhança, da bendita harmonia entre os poderes que tem que existir, acho que está sendo bem conduzido sobre esse aspecto, apesar do nome ser do Senhor. É isso mesmo. Tem que expurgar o lado negro da força, como você falou, e trabalhar muito, né? O sucesso dessa mudança, eu vou dizer para você, vai depender, repetindo aqui, vai depender do caráter de quem vai assumir. Ele vai ser o primeiro senador a participar do governo. Veja que o presidente já dispõe entre os seus assessores de deputados licenciados, como os ministros Fábio Faria, Onyx Lorenzoni, Tereza Cristina, que têm um desempenho aí acima da média. Então, a gente tem que esperar para ver, não tem jeito, né? Pois é, só que o tempo dessa espera é curto, né, Marcelo? Se o Ciro Nogueira for mesmo candidato a governo do estado do Piauí, a eleição é ano que vem, coincide com a eleição da presidente, e o governo vai ter que trabalhar rápido e ser muito bem sucedido nessa gestão dele à frente da parte da Casa Civil. E, acima de tudo, começar a pensar, desde já, no nome que vai substituir o Ciro no meio dessa guerra eleitoral que está por vir. Ele vai ter que se desincompatibilizar para concorrer, ele não deve perder essa oportunidade, está se preparando para isso,
e vai haver uma nova mudança. Ele sabe que está ali numa posição transitória e, em função dessa transitoriedade, ele tem uma função a cumprir. É exatamente estabelecer essas boas relações, ou, se não estabelecer, pelo menos resgatar essas boas relações que o Executivo e o Legislativo devam manter como norma geral. Né? A gente torce, né, Marcelo, para que isso dê certo, né? Porque realmente o que estão fazendo aí com o governo não está no gibi, né? É uma covardia, uma perversidade. A gente nunca viu, como a gente já disse aí, na história desse país, um governo ser tão massacrado, mas é todo dia, né? Pela oposição, numa oposição irresponsável, por um jornalismo irresponsável e por ministros do Supremo também irresponsáveis, né? Então, a gente precisa aguardar e ver no que isso vai dar. Realmente, eu torço... Quando todos jogam contra, fica mais difícil. Pois é, mas eu torço muito para que a gente consiga dar mais esse passo aí para melhorar o país, né? Mas o Dose Dupla de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais, né? Valeu a companhia e um grande abraço aí para você. Outro bem, Marcelo. Valeu pela audiência e a participação de você que nos segue no canal, aí no YouTube, e também nos prestigia no Instagram, Facebook, no Telegram e agora também no Getter. Tchau e até semana que vem. Tchau, gente. Abraço.